Olá, amados, sejam muito bem-vindos. O assunto de hoje é bem interessante. Vamos explorar o tema da resistência espiritual e adentrar em um campo de vital importância para todo cristão. Neste vídeo, vamos mergulhar na essência da fé e na preparação para enfrentar as adversidades espirituais. Não é um vídeo sobre batalha espiritual, mas é um vídeo de como você deve se preparar para esta batalha. A resistência ao diabo não se limita a um evento isolado, mas é um chamado contínuo à submissão a Deus, vigilância espiritual e fortalecimento da fé. Ao longo deste vídeo, examinaremos princípios bíblicos, exemplos encontrados na Bíblia, juntamente com as práticas fundamentais que nos capacitam a resistir firmemente às tentações do inimigo e a viver de maneira vitoriosa em Cristo. Vamos explorar juntos como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, confiantes na promessa de que, ao resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, fortalecendo assim nossa fé e o nosso testemunho cristão. Vamos direto ao assunto. A pergunta que vamos responder no vídeo de hoje é: como resistir ao diabo? A carta de Tiago responde essa pergunta. Não existe uma fórmula mágica, o que existe são atitudes que você deve tomar. A carta de Tiago é uma epístola prática que foca em como viver uma vida cristã com fé autêntica. Tiago, o irmão de Jesus e o líder da igreja primitiva de Cristo em Jerusalém, escreve para os cristãos dispersos enfrentando várias provas e tentações. Ele enfatiza a necessidade de uma fé que se manifesta em ações, onde ele as chama de obras da fé. E o nosso texto base para o assunto de hoje é Tiago 4:7. Antes de Tiago 4:7, Tiago aponta a fonte das contendas e lutas entre os crentes, destacando os desejos egoístas e a amizade com o mundo como raízes do problema. Ele lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, de 1-6. Logo em seguida, Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O versículo de Tiago 4:7 faz parte de uma seção da carta de Tiago que trata sobre a humildade, a soberba e a necessidade de um relacionamento correto com Deus. Vamos explorar mais profundamente o contexto e a aplicação desse versículo. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus. Sujeição a Deus implica reconhecer a autoridade de Deus sobre nossas vidas. A submissão é um ato de rendição completa e obediência à vontade de Deus. Resistir ao diabo, resistência, requer uma postura ativa de oposição ao diabo e às suas tentações. A resistência é sustentada por uma fé sólida e pela confiança em Deus. Ele fugirá de vós. A promessa de que o diabo fugirá quando resistimos demonstra o poder de Deus em nossa vida. Amados, precisamos ficar atentos o tempo todo, pois qualquer deslize em qualquer momento ou qualquer perda de atenção na sua concentração, você automaticamente relaxa. E quando relaxa, é justamente nesse momento que o diabo aproveita para atuar e investir contra nós. Muitos acham que os ataques do diabo são limitados a apenas nos tentar a pecar, mas não é só isso que ele faz. Não é só esse o objetivo dele. O objetivo dele é muito maior e muito pior do que isso. Muito pior do que somente nos tentar a pecar. O diabo tenta o tempo todo nos fazer desconfiar de Deus, tenta nos fazer desacreditar nas promessas do Senhor, tenta inserir a incredulidade em nossas mentes. E sabemos que o diabo já está derrotado, que Jesus derrotou ele na cruz. Sim, isso é uma verdade, mas é justamente por isso que o diabo continua no nosso derredor. É justamente por isso que ele está nos cercando como leão, pronto para nos devorar. 1 de Pedro 5:8. Satanás já perdeu, isso é um fato. Ele sabe que já está condenado, porque o pecado dele não tem perdão. Por que o pecado de Satanás não tem perdão? Porque o pecado dele foi cometido na eternidade, o pecado dele foi cometido nas regiões celestiais,
mesmo que ele se arrependesse, coisa que nunca aconteceu e nem vai acontecer. Ele não teria o perdão, pois o pecado dele foi cometido contra o Espírito de Deus, e isso é um pecado imperdoável. Jesus foi bem claro quando disse que todo pecado seria perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mateus 12, versículos 31 e 32 diz: Portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Sabendo disso, o diabo quer nos levar junto. Ele quer levar a maravilhosa criação de Deus, a coroa de sua criação, que somos nós. Eu e você, todos nós. Então, o que significa resistir ao diabo? Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que nós somos pecadores. Não somos autossuficientes. Não podemos nos orgulhar de nada. Achar que você vai se dar bem sozinho nessa batalha contra o maligno é pura perda de tempo. Isso é orgulho. Aliás, e por falar em orgulho, foi justamente por causa do orgulho que Lúcifer caiu. Ele e uma terça parte dos anjos que caíram junto com ele. O primeiro se tornou Satanás e os outros se tornaram os demônios. Então, resistir ao diabo significa saber dizer não em todas as investidas dele. Você, como crente, como um verdadeiro cristão, tem que aprender a dizer não. Diga não, tá? Não vou fazer isso. Não é isso que Deus espera de mim. Não foi isso que eu aprendi na igreja. Não é nisso que eu confio. Não é assim que se faz. Isso não é o certo. É isso que você tem que falar. Aprenda a dizer não para o diabo. E diga mais sim para Deus. Você nunca, repito nunca, deve aceitar coisa alguma que ele te ofereça. Você precisa ter discernimento em reconhecer essas coisas. Quanto mais você disser não para o mundo, mais sim você está dizendo para Deus. Pense bem, amados, tudo que vem fácil, também vai fácil. Sempre, desconfie das coisas que se apresentam muito fáceis para você. Aprenda a colocar um freio em todos os seus desejos e em todos os seus apetites. Agora vamos falar sobre a submissão a Deus, reconhecendo a soberania de Deus. A submissão começa com a aceitação do senhorio de Deus em todos os aspectos da vida. Reconhecer a soberania de Deus é um aspecto fundamental da fé cristã, implicando a aceitação do senhorio de Deus em tudo. A soberania de Deus significa reconhecer que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, com autoridade absoluta sobre toda a criação. Este reconhecimento vai além de uma mera aceitação intelectual. É uma rendição completa e prática à vontade de Deus, que se manifesta em nossa vida cotidiana. A Bíblia lá está repleta de afirmações sobre a soberania de Deus, como em Salmo 24:1, que declara: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E em Isaías 46, versos 9 e 10, onde Deus diz: Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio. Submeter-se à soberania de Deus começa com a rendição de nossa vontade pessoal. Devemos entregar nossos desejos e planos a Deus, buscando cumprir sua vontade acima da nossa. Jesus nos deu o exemplo perfeito dessa submissão no jardim do Getsêmani quando orou: Não seja como eu quero, e sim como tu queres, de Mateus 26:39. Além disso, confiar na soberania de Deus nos dá a segurança de que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos suas ações. Provérbios 3, nos versos 5 e 6, nos aconselha: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Viver sob a soberania de Deus implica em uma obediência prática à sua palavra, o que requer estudo diligente e meditação nas Escrituras, bem como uma vida de oração constante para buscar discernimento e força. Essa rendição total à soberania de Deus traz inúmeros benefícios, incluindo paz interior e confiança em todas as circunstâncias.
Quando sabemos que Deus está no controle, podemos enfrentar desafios e incertezas com uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Além disso, viver sob a soberania de Deus nos proporciona clareza de propósito e direção, alinhando nossas vidas com a missão divina e tornando-nos instrumentos eficazes para o seu reino. Ao praticar a submissão diária, a obediência à palavra e mantendo uma vida de oração, experimentamos o quão bom é a vida que Deus planejou para nós. Assim, somos capacitados a resistir ao diabo, firmes na certeza do poder e da proteção de Deus. Obediência à palavra de Deus. Conhecer e obedecer às Escrituras é fundamental para viver de acordo com a vontade de Deus. A obediência à palavra de Deus é crucial para viver conforme a vontade divina. Conhecer e obedecer às Escrituras não é apenas uma questão de ler a Bíblia aleatoriamente, mas de estudar e entender seus ensinamentos e aplicá-los em nossa vida cotidiana. As Escrituras Sagradas são as revelações de Deus para a humanidade, oferecendo orientação, correção e instrução em justiça, conforme Paulo nos conta em 2 Timóteo 3,16. É através da Bíblia que compreendemos os mandamentos de Deus e os princípios pelos quais devemos viver. O Salmo de Davi declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Enfatizando a importância da palavra de Deus em nos guiar em todas as áreas da vida. Obedecer à palavra de Deus significa submeter nossas ações, pensamentos e decisões aos ensinamentos bíblicos. Este processo começa com o estudo diligente da Bíblia, que nos permite entender a vontade de Deus. No entanto, a obediência verdadeira vai além do conhecimento teórico. Ela exige uma aplicação prática dos princípios bíblicos em nossa vida diária. Jesus enfatizou essa verdade em Mateus capítulo 7, nos versículos de 24 ao 27, na parábola dos 2 fundamentos, quando comparou aqueles que ouvem e praticam suas palavras a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Essa parábola nos ensina a importância de não apenas ouvir as palavras de Jesus, mas também colocá-las em prática na vida cotidiana. A prática da palavra de Deus nos oferece uma base sólida para enfrentar os desafios e as tentações da vida, permitindo-a permanecer firmes e inabaláveis. Além disso, a obediência às Escrituras resulta em uma vida abençoada e frutífera. Em João 15:5, Jesus afirma: Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A obediência a Cristo e a sua palavra nos mantém conectados à fonte da vida espiritual, capacitando-nos a produzir frutos que glorificam a Deus. Viver em obediência à palavra também nos ajuda a resistir ao diabo, pois estamos equipados com a verdade e a sabedoria de Deus, que nos protegem das mentiras e enganos do inimigo. Assim, conhecer e obedecer às Escrituras não é apenas um dever, mas uma chave essencial para uma vida de vitória às investidas do diabo. Vamos falar um pouco sobre a vigilância e oração. O que é vigilância espiritual? É estar atento às tentações e armadilhas do diabo. Jesus ensinou a importância de vigiar e orar. Mateus 26:41. A vigilância espiritual é essencial para os cristãos, pois envolve estar alerta às tentações e estratagemas do diabo que constantemente busca desviar os crentes do caminho da retidão. Jesus, em Mateus 26:41, instrui seus seguidores a vigiar e orar para não cair em tentação, um ensinamento que enfatiza a necessidade de uma consciência espiritual apurada. Essa vigilância não se limita apenas à observação das ameaças externas, mas também envolve a autodisciplina e a busca constante pela comunhão com Deus através da oração, para que possamos resistir às investidas do maligno e permanecer firmes na fé. Oração.
Manter uma vida de oração constante fortalece nossa comunhão com Deus e nos dá discernimento para reconhecer e resistir ao mal. A prática da oração constante é fundamental para fortalecer nossa comunhão com Deus e para nos capacitar a discernir e resistir ao mal. Através da oração, estabelecemos um canal direto de comunicação com o Criador, onde podemos expressar nossas preocupações, agradecimentos e petições. Jesus ensinou a importância da oração no modelo de oração que ele nos deu em Mateus 6, dos versículos 9 ao 13, conhecido como a oração do Pai Nosso. É um modelo de como nos dirigir a Deus em nossas necessidades. Só um parênteses, temos um vídeo aqui no canal com o título Desvendando o Pai Nosso. Ao final deste vídeo, vai aparecer na sua tela um link para acessar este conteúdo. Mas voltando, manter uma vida de oração regular não apenas fortalece nossa conexão espiritual com Deus, mas também nos ajuda a desenvolver discernimento espiritual. Ao nos voltarmos para Deus em oração, somos capacitados pelo Espírito Santo a reconhecer as armadilhas e tentações do inimigo. Efésios 6,18 nos encoraja a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além disso, a oração nos concede a serenidade e a sabedoria necessárias para enfrentar desafios espirituais e resistir às investidas do mal. É um ato de submissão e confiança em Deus. Portanto, uma vida de oração constante não só fortalece nossa fé, mas também nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, resistindo ao mal. Para enfrentar as armadilhas do maligno, temos alguns recursos que podemos usar, que são as armaduras espirituais. Paulo usa a metáfora da armadura de um soldado para descrever os recursos espirituais que Deus provê aos cristãos para se preparar quando for necessário enfrentar as batalhas espirituais contra as forças do mal. Cada peça da armadura representa um aspecto essencial da fé e da vida espiritual. Desde a verdade e a justiça até a fé e a salvação com a ajuda da palavra de Deus. O texto diz assim, Efésios 6, 10 a 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesse texto, Paulo nos ensina que o cinturão da verdade é viver com valores morais bíblicos e com integridade. A couraça da justiça é manter um coração puro e justo. Calçando os pés do Evangelho da Paz significa estar pronto para compartilhar o Evangelho a qualquer pessoa. O escudo da fé é proteger-se dos ataques do maligno com uma fé forte. O capacete da salvação significa manter a mente focada na salvação e nas promessas de Deus, visando sempre a vida eterna. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Use-a para combater as mentiras do diabo. Conhecendo a verdade, você jamais será enganado, a não ser se quiser ser enganado. Agora vamos falar um pouco sobre a resistência pela fé. Para que possamos criar uma resistência pela fé, precisamos crescer em dois aspectos importantes. São eles: fortalecer a fé e a confiança em Deus. Fortalecer a fé é o mesmo que crescer espiritualmente, e isso vem através do estudo da Bíblia, da oração e na comunhão com outros crentes.
Confiança em Deus é confiar nas promessas de Deus e no seu poder para nos proteger e nos capacitar a resistir. Fortalecer a fé e confiar em Deus são fundamentais para resistir às tentações e aos ataques do diabo. Ao dedicarmos tempo ao estudo da Palavra de Deus, somos capacitados a compreender seus ensinamentos e promessas que nos fortalecem espiritualmente. Através da oração constante, buscamos a orientação e a força divina para enfrentar os desafios espirituais que enfrentamos. Além disso, a comunhão com outros crentes, em especial aqueles da família da fé, ou seja, da nossa igreja, fortalece nossa fé, pois encontramos encorajamento e suporte mútuo para permanecer firmes na caminhada cristã. Confiança em Deus significa depositar nossa segurança em suas promessas e em seu poder para nos proteger contra as artimanhas do inimigo. Quando confiamos em Deus, reconhecemos sua soberania sobre todas as circunstâncias de nossas vidas, incluindo as tentações e os ataques espirituais. Isso nos fortalece internamente e nos capacita a resistir com firmeza, sabendo que Ele é maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Assim, fortalecidos pela fé e confiança em Deus, estamos preparados para resistir às investidas do diabo e permanecer firmes na verdade e na justiça que ele nos ensina a seguir. Exemplos bíblicos de resistência ao diabo. Existem diversos exemplos bíblicos de resistência ao diabo, vou citar 2 exemplos, Jesus e Jó. Eles enfrentaram desafios espirituais e provações intensas, mantendo sua confiança em Deus Pai com integridade e perseverança até o fim. No relato de Jesus no deserto, registrado em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, Lucas 4, do versículo 1 ao 13, e também de uma forma muito breve em Marcos 1, versos 12 e 13. No deserto, Jesus enfrentou diretamente as tentações do diabo durante o seu período de jejum de 40 dias. Em cada uma das 3 tentações, citadas por Mateus e Lucas, Jesus resistiu citando as Escrituras, mostrando uma profunda confiança na palavra de Deus. Ele rejeitou os apelos do diabo por poder, prestígio e autossatisfação, escolhendo em vez disso permanecer fiel ao propósito e à missão que o Pai lhe havia dado. Jó é outro exemplo notável de resistência espiritual. Apesar de enfrentar perdas devastadoras e sofrimentos intensos, Jó permaneceu íntegro em sua devoção a Deus. Ele resistiu às provações mantendo sua fé inabalável, mesmo quando tentado por sua esposa e seus amigos a amaldiçoar a Deus. A história de Jó não apenas ilustra a perseverança em meio à adversidade, mas também a confiança firme em Deus como soberano e provedor em todas as circunstâncias. Existem outros diversos exemplos na Bíblia, como o de José no Egito, que resistiu às tentações da mulher de Potifar. Tem também o profeta Daniel e seus 3 amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que resistiram a todas as tentações da Babilônia. E ainda temos as figuras dos apóstolos, incluindo Paulo, que após a ressurreição e assunção de Jesus, eles enfrentaram toda sorte de perseguições e tentativas do inimigo em destruir a expansão do Evangelho de Cristo. Estes exemplos não estão na Bíblia à toa. Eles destacam a importância de estar enraizado na palavra de Deus, assim como Jesus fez, e de manter uma confiança inabalável em sua bondade e soberania, como demonstrado por Jó. Eles nos ensinam que resistir ao diabo requer não apenas força espiritual, mas também uma fé ativa e forte, além de uma dependência constante de Deus para guiar o caminho que devemos andar. E na prática, como funciona? Até agora, discutimos a resistência espiritual, mas agora, de forma prática, vamos ver como isso envolve vários elementos fundamentais. Primeiramente, a autoavaliação regular permite que o cristão examine sinceramente sua vida, identificando áreas de fraqueza e tentação. Este processo não apenas aumenta a nossa consciência espiritual, mas também prepara o indivíduo para enfrentar desafios com maior discernimento e firmeza na fé.
Além disso, participar ativamente de uma igreja cristã é fundamental. Pertencer a uma igreja que oferece apoio, encorajamento e responsabilidade mútua fortalece o indivíduo contra as ciladas do inimigo, proporcionando um ambiente de crescimento espiritual contínuo. Em segundo lugar, a disciplina espiritual desempenha um papel crucial na resistência ao diabo. Desenvolver hábitos como a leitura regular da Bíblia, a prática consistente de oração, o jejum e a meditação nas Escrituras fortalecem a comunhão pessoal com Deus. Esses exercícios espirituais não apenas nutrem a nossa alma, mas também fortalecem a conexão com Deus e ainda nos capacita a resistir às tentações e adversidades com base sólida na palavra de Deus. Assim, ao integrar autoavaliação, vida comunitária ativa e disciplinas espirituais, o cristão se prepara de maneira abrangente e eficaz para resistir ao diabo e permanecer firme na fé cristã. E para concluir o tema sobre a resistência ao diabo, notamos que isso é um chamado contínuo para os crentes, que demanda submissão completa a Deus, vigilância constante contra as artimanhas do maligno e o uso das armas espirituais que ele nos provê. Fortalecer a fé através do estudo da palavra, da oração fervorosa e da comunhão com outros crentes é essencial para resistir firmemente ao inimigo. Ao seguir essas diretrizes, podemos confiar plenamente na promessa de Deus de que, quando resistimos ao diabo, ele foge de nós. Tiago 4:7. Dessa forma, somos capacitados a viver vidas vitoriosas, guiadas pelo Espírito e com compromisso com Deus, refletindo seu amor e poder, que é o nosso testemunho diário. Amados, estamos chegando no final e a seguir trago ferramentas importantes que você deve usar, que quando utilizá-las, você irá fazer com que o diabo fuja de você. Número 1. Nunca aceite nada do diabo. Rejeite todas as suas ofertas e tentações, pois elas visam sua ruína. Dizer não ao mundo significa dizer sim a Deus. Cada não fortalece sua espiritualidade e o aproxima mais da vontade de Deus. Desconfie do que vem fácil. Conquistas duradouras exigem esforço e dedicação. Número 2. Controle seus desejos e apetites. Aprenda a colocar um freio em seus desejos. Evite que eles te dominem e o desviem do caminho certo. A Bíblia diz: seja sóbrio no uso e nas expectativas que você tem do mundo. Seja uma pessoa comedida, sem ansiedades. Número 3. Seja vigilante e firme na fé. Ser vigilante é estar sempre atento, nunca se descuidando ou se precipitando. Evite a presunção. Seja firme na fé. Fique sempre firme em sua resistência ao diabo, recusando-se a ceder às suas tentações. Apegue-se às promessas do Senhor, lembre-se das promessas de Deus e mantenha-se firme em sua palavra. Número 4. Combata os ataques do inimigo. O diabo tentará plantar dúvidas sobre o amor, misericórdia e justiça de Deus. Combata essas tentações com fé inabalável na palavra divina. Uma das maiores armas dele é tentar colocar a incredulidade na sua mente. Evite a murmuração. Recuse-se a murmurar contra Deus, reconhecendo a justiça e sabedoria de seus planos. Número 5. Submeta-se a Deus. A submissão a Deus é fundamental para a resistência ao diabo. Reconheça Deus como Criador e Senhor e siga seus ensinamentos com obediência e humildade. Ame a Deus acima de todas as coisas, pois este é o principal mandamento. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Submeter-se a Deus significa ter fé genuína. É uma fé que se submete incondicionalmente à vontade de Deus. Número 6. Fortaleça-se na batalha. Utilize a Bíblia, seu guia e fonte de força na batalha espiritual. Ore constantemente, mantenha uma vida de oração, sempre buscando comunhão e força em Deus. E para terminar, número 7, participe da igreja. Participe ativamente de uma comunidade cristã forte, madura e acolhedora. Cultive relacionamentos saudáveis com outros crentes para obter apoio e encorajamento.
Adore a Deus com fervor, reconhecendo sua majestade e poder. Salmo 29:2. Pratique o jejum como forma de buscar a Deus com mais intensidade e quebrar as fortalezas do inimigo. Combata o pecado com coragem e firmeza. Através do perdão com um arrependimento completo e verdadeiro, pratique a gratidão e busque a santificação. Lembre-se, buscar o crescimento espiritual é a chave para um cristão forte. Estude a Bíblia, participe de grupos de estudo e procure sempre se aproximar mais de Deus. A resistência ao diabo exige vigilância, fé, submissão a Deus e uma vida de acordo com seus ensinamentos. Com essas ferramentas você poderá vencer qualquer batalha espiritual e alcançar a vitória em Cristo Jesus. É por isso que Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Não existe uma fórmula mágica. O que existe são atitudes que você deve tomar. Amados, para resistir ao diabo, precisamos fortalecer a nossa fé, estar sempre vigilantes, reconhecer e aceitar o senhorio de Deus e ser submissos a Ele. Conforme foi apresentado neste vídeo, podemos receber a sua graça através da oração, do jejum, do estudo da Bíblia e também participando ativamente na igreja, nos colocando como instrumentos de sua vontade para espalhar o Evangelho de Cristo. Ao aplicar esses princípios em nossa vida, somos capacitados a viver de maneira vitoriosa em Cristo, refletindo seu amor e poder, que é nosso testemunho cristão. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, considere se inscrever e compartilhar este conteúdo para os seus amigos e familiares. Que a paz de Deus esteja com você e que Deus nos abençoe sempre. Amém.